Então, nessa ação penal 503.65.18.76, continuar o depoimento do senhor Elton Negrão de Azevedo Júnior. Senhor Elton, antes do senhor retomar, o senhor estava dizendo alguma coisa? Eu só querendo dizer que, como eu estava dizendo nessa conversa minha com o Rogério, foi um momento até de atrito entre nós. Uhum. Porque eu estava, naquele ano a gente estava com a dificuldade de cumprir o prometido de resultado para a empresa. Isso a empresa é levado muito a sério para efeito de premiação. E a escala, a curva que você entra quando você não cumpre, penaliza muito. Então, se você não cumpre, você não recebe nada. Uhum. E eu estava contando com esse dinheiro receber da Zagop para entrar para o meu resultado. E quando foi gasto com isso, foi até um momento de atrito entre eu e o Rogério, porque eu falei que não aceitava aquilo, porque aquilo não ia melhorar meu resultado. Eu estava ali lutando para manter o resultado da minha área que eu tinha prometido. Uhum. E eu tinha gasto dinheiro com pessoas que eu tinha mandado para lá e não estava recebendo. Então foi até um momento de atrito nosso. Isso e nós tivemos alguns atritos nessa relação, porque eu nunca aprovei esse pagamento. Então, esse tipo de pagamento. Então, nós tivemos uns 2, 3 atritos aí. Apesar de ele ser um amigo, nós tínhamos 2, 3 atritos aí ao longo do período em função disso. Eu compreendi aqui pelo depoimento do senhor Antônio Campelo que desde o início o contrato do Mário Góes com Andrade Gutierrez tinha essa função principal de repasse de propina, não era isso? Não, eu não sabia disso. Porque como que era o Mário Góes? O Mário Góes era muito atuante. Uhum. A gente não sabia nada. Nós começamos nessa área, eu não sabia nem com quem conversar na Petrobras, na área offshore. Uhum. Então mas o senhor Antônio Campelo sabia. Não, sabia, mas aprendeu com o Mário. O Mário que trouxe, que apresentou as pessoas. Não, sabia que o contrato era para propina. Perdão, o que ele sabia eu não sei. Né? Mas assim, eu sabia muito bem, por exemplo, que o Mário Góes tinha relação excelente com o Barusco, que estava ajudando o Antônio Pedro a aproximar dos gerentes, da diretoria, isso eu sabia. Mas o senhor não sabia que os pagamentos eram para... Fiquei sabendo nessa reunião que eu tive com ele, quando foi passado para mim o contrato, e ele me falou que parte do contrato ele fazia pagamento para o Barusco. Consta no seu depoimento que o senhor prestou no acordo de colaboração que o senhor teria dito o seguinte, que antes de 2009, o depoente, no caso o senhor, relegava as questões relativas ao pagamento de propina à área comercial, então chefiada por Antônio Pedro Campelo. O que é o termo? Qual o termo? Relegava? Relegava. Não, eu não tinha... O que eu sabia que estava acontecendo. Eu sabia porque era comentário geral. Eu não tinha interferência, porque as áreas eram separadas, orçamentos totalmente separados. E o Antônio Pedro sabia, que cheguei a conversar com isso, da minha revolta de ter que fazer algum pagamento nesse sentido. Era totalmente não era de acordo com isso. Então, assim, eu não sabia detalhe porque isso era o planejamento da comercial. A gente tinha PO, que era um plano anual, meu e o dele. Ele tinha orçamento. Então, Então o senhor sabia que o senhor Antônio Campelo, com o orçamento dele, estaria pagando propina? A gente ouvia, ele nunca falou detalhe, o Antônio Pedro é muito na dele, nunca falou detalhes, como que era e como é. Mas eu ouvia dos dele, das pessoas no mercado, que estava acontecendo o pagamento de todas as empresas. Sim, inclusive da Andrade. Ouvia muito que a Andrade não pagava. Vocês são dureza, vocês não pagam a Petrobras, tem reclamação lá, ouvia muito isso. Mas eu não tinha domínio dessa informação. Eu não tinha domínio, se estava pagando, estava faltando, eu não tinha domínio disso. E o senhor disse que o senhor se opunha a esses pagamentos, mas o senhor se informou sobre isso ou solicitou para o senhor Antônio Pedro não efetuar o pagamento? Não, nós tivemos vários atritos, porque eu era contra, porque que acontecia nisso aí. Apesar de a gente ter o orçamento, a gente tinha um orçamento de cada área, quando fechava o resultado da empresa lá, que eram os critérios de pagamento de prêmio, aparecia despesa. Então eu era totalmente contra isso, totalmente contra. Mas eu não tinha domínio, eu não tinha... Mas o senhor não era o chefe dele a partir de 2008? 2008, mas 2008 paramos de pagar, não pagava nada. Ninguém pagava. O que aconteceu com 2008 para 2009 foi que eu fiquei um ano e pouco mudando para o Rio de Janeiro, a gente estava em São Paulo, compondo equipe, e as pressões eram grandes, doutor. Grandes. Vinham pressões enormes dos comerciais trazendo para mim que o fulano de tal tinha falado que a gente não estava pagando, aquela coisa tudo, eu levava para o Rogério essas questões. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, que eu montei uma estrutura no Rio de Janeiro, nessa transição, dessa mudança que eu fui promovido, eu montei uma estrutura num prédio à parte, lá na Ouro Preto, lá na praia de Botafogo. Sim. Montei uma estrutura grande lá.
Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, as pressões ficaram terríveis. Eu procurei o Rogério, né? E aconteceu um fato, logo que eu cheguei lá, a gente tinha uma reunião de resultados, e isso ficou até marcado, muito marcado, porque eu fui ler os resultados, que a gente teria uma reunião. Naquela manhã eu cheguei mais cedo para ler os resultados, para ver como que estava até aquela fase do ano. E tinha um lançamento de 3 milhões na minha conta de overhead. Eu não sabia o que era. Liguei para o Elton Soares, que é controller. Sim. Elton, o que é isso aqui? Ah, doutor, não sei não. Isso aqui o doutor Rogério mandou lançar. Falou que despesa sua. Era outro prédio, eu liguei para o Rogério, preciso falar com você urgente. Saí do meu prédio, fui no prédio onde ele ficava. Falei para o Rogério, o que está acontecendo aqui? Você mandou lançar, eu não vou cumprir o resultado. Eu estava na risca de cumprir o resultado, só tirou 3 milhões da minha conta. O que é isso aqui? Eu falei, não, isso aí foi um acordo. O pessoal do PT procurou o Otávio Azevedo, uma pressão muito grande, e o Otávio acertou X 1%, se não me engano, de todo descontado da Petrobras. Eu disse para o doutor Rogério, na hora, como eu disse, é muito meu amigo, tive um atrito 3 vezes, essa foi uma das vezes. Eu falei assim, na minha conta de forma alguma. Eu não tratei isso com o conselho. O resultado que eu prometi para o conselho, que está amarrado no meu dinheiro, que eu vou receber no final do ano, não tem isso. Eu não aceito essa despesa de forma alguma. Aí ele falou, mas o que eu faço? Você tira isso aí e lança na despesa que você quiser, Rogério. Manda voltar para o Otávio Azevedo, manda fazer o que você quiser, mas na minha conta de forma alguma. E esse dinheiro saiu. Saiu da minha conta. Não ficou na minha conta. Então, isso foi para despesa política, seja onde for, que a empresa fazia contribuições para os partidos, né? Mas saiu da minha conta. Isso foi logo que eu cheguei no Rio de Janeiro, em 2009, meio de 2009, 2010. Esse pagamento da Zagop Angola foi feito no final das contas? Foi, o Rogério mandou, inclusive, depois eu tive essa conversa com ele mandou uma cópia de um e-mail que o Leandro tinha mandado para ele, dizendo que conseguiu fazer o pagamento. O Rogério mandou até um e-mail para mim, dizendo que tinha conseguido. Logo em seguida, eu mandei para ele uma lista de coisas que poderiam ser pagas lá na Zagop, que não era esse tipo de coisa. Por exemplo, eu estava importando várias válvulas da China, na época, que passavam por uma trade que a Andrade tem lá, que faz compras internacionais. E aí, para ele, no lugar de pagar, a gente teria que pagar um percentual para essa trade pela compra, para fazer conta de contas. Sim. Entre as empresas. Eu levei várias coisas para que isso viesse para o meu resultado, porque esse dinheiro que ele tinha pago não era resultado para mim. Então, mas ele fez esse pagamento e eu recebi esse e-mail. Eu nem respondi, porque não faz sentido nenhum. E esses pagamentos para o Paulo Roberto Costa, via Fernando Soares? Eu nunca tratei com o doutor Paulo Roberto Costa na minha vida sobre dinheiro e nunca fiz nenhum pagamento, nem acertei, nem acordei, nem levei pagamento, nem lavei dinheiro para pagar. Nunca fiz isso nesses 35 anos de profissão. O senhor declarou no seu depoimento que o senhor conheceu o senhor Fernando Soares? Conheci Fernando Soares. Quem apresentou foi o senhor Luiz Mattoni. O Fernando, o que acontece, Meritíssimo, assim, esse meio Petrobras, é assim, você vai nas reuniões Petrobras de segurança, o senhor encontra com os dirigentes das empresas todas que vão. Sim. E o Fernando eu já conhecia de cumprimentar, não sabia quem que era, não sabia detalhe. Quando eu fui para o Rio, que nós montamos esse escritório que eu disse para o senhor, separado da empresa, 2009, 2010, 2009, o Mattoni me levou. O Fernando já conhecia, falei, oi, tudo bem? Prazer, Fernando. Olha, o Fernando tem algumas propostas para a gente interessantes aqui. Dentre elas, a obra lá do Ike, do Porto. Sim. Eu sabia que a Andrade tinha participado do Porto pela área do Clóvis. E o Mattoni achava que a gente podia fazer, porque eu tinha acabado de construir uma obra da CST, da siderúrgica lá de Rio de Janeiro. O Porto foi como nosso, junto com a Carioca. Sim. Aí, por que o Porto foi pela minha área? Porque toda a estrutura de abastecimento, tubo, equipamento, aí ficou na minha área. Bem, mas essa obra do Ike era obra eminentemente de infraestrutura, não tinha nada a ver comigo. Sim. Mas mesmo assim, ele falou que ele tinha essa oportunidade e que tinha outras oportunidades para trazer junto com a empresa espanhola que ele representava. Então, daí eu chamei o Paulo Almaz, nessa época ligado a mim, e o Antônio Pedro, e apresentei
para ele seguisse conversando com eles no sentido de trazer oportunidade para a gente. Uhum. E foi assim que eu conheci conheci nesse sentido, que eu já conhecia, se apresentado. Mas o senhor não sabia da relação dele com o Paulo Roberto Costa e de intermediação de pagamentos? Isso foi me falado porque é o seguinte, o Matoni não era ligado a mim, ele era ligado ao Rogério, era institucional do Rogério. A gente ficava no Rio, em São Paulo, e o Matoni ficava no Rio. Então quem tratava os assuntos do Petrobras com o Rogério era ele, não era ligado a mim. Quando eu fui para o Rio, aí o Matoni veio para a minha área. Sim. E aí ele me contou da relação, que o Paulo confiava muito no Fernando, que o Fernando que estreitava essa relação, inclusive que ele tinha um contrato assinado com o Fernando, que ele tinha contratado o Fernando para estreitar essa relação, porque ele não tinha relação nenhuma com o Paulo. Sim. Ele falou isso para mim quando eu cheguei lá em 2009. Tá, mas ele falou também que essa relação de estreitar significava também repasse de valores para o Paulo Costa? Não, ele falou que o Paulo estava cobrando, que tinha esse compromisso. Eu disse para ele que esse compromisso não era meu, que eu ia ver com o Rogério como que a gente ia fazer. Porque o compromisso não é meu. Eu não tinha assumido compromisso nenhum. E, inclusive, o compromisso que eu assumi naquele ano que eu assumi essa área era enorme, que o Conselho me cobrou um resultado enorme, com maior dificuldade de fazer. E como é que foi o desdobramento daí? O desdobramento daí foi que, com essa conversa do Rogério, que me falou que a conversa com o PT, o Otávio tinha acertado um percentual, que a empresa ia cumprir e que a empresa tinha decidido aumentar as contribuições para os partidos oficiais, legais, que aumentar nisso aí para diminuir a pressão. E essa notícia eu passei para minha comercial. Eu falei, daqui para frente todo mundo pressionar, fala que a empresa vai fazer vai contribuir para os partidos diretamente e não precisa de intermediário. Mas e os pagamentos aos próprios agentes da Petrobras? Não teve mais pressão deles? Não teve. Esse assunto, doutor, essas pessoas procuravam sempre o Rogério. Procuravam, faziam pressão no Antônio Pedro, faziam pressão, mas na hora que acertava, você acabava acertando em cima. Não ia... Por exemplo, eu nunca conversei com ninguém do PT. Era sempre o Otávio. Quem tratava esse assunto desses valores era o Rogério. O Rogério conversava. Eu nunca conversei com o Renato Duque, nunca conversei com o Paulo Roberto sobre esse tipo de coisa. As nossas questões eram 100% técnicas. Desempenho de obra, cronograma, negociação de preços novos para itens novos que apreciam, aditivos. Era isso. Tá. Deixa eu ver aqui uma coisa. Por hora são essas indagações, depois eu faço mais algumas, mas vou passar ao Ministério Público mais perguntas. Tá certo. Silêncio, sem esclarecimento do senhor. Sem esclarecimento? Sem esclarecimento. Assim de acusação? Seguindo aqui na ordem da denúncia, a defesa de Alberto Youssef tem perguntas? Sem perguntas, silêncio. Defesa de Antônio Pedro? Sem perguntas. Defesa de Armando Furlan? Sem perguntas, silêncio. Defesa de Elton... desculpe. Defesa de Fernando Soares? Sem perguntas. De Flávio Gomes? Sem perguntas. Lucélio Góes? Sem perguntas. Mário Góes? Sem perguntas, silêncio. A defesa de Paulo Costa? Sem perguntas. Paulo Dalmaso? Sem perguntas. Pedro Barusco? Sem perguntas, silêncio. Renato Duque? Sem perguntas, silêncio. Defesa de Otávio Marques e do próprio Tenho. acusado? Tenho, excelência. Tenho poucas perguntas. A primeira é se o depoente conheceu, teve algum contato, fez alguma negociação com a pessoa de Adir Assad, seu irmão Samir Assad ou as empresas deles? O Adir Assad eu conheci no CMP. Eu nunca tinha tido contato com ele. Nessas reuniões da construtora, nas reuniões da construtora, para discussão a respeito do plano de investimento, orçamento das obras, licitações, preços, o Otávio Azevedo participava? Não. O Otávio, nas questões operacionais, isso nós estamos tratando são questões operacionais. O Otávio não participava. E, senhor Elton, para concluir, o senhor, o magistrado perguntou a respeito do seu conhecimento a respeito do pagamento de propina, o senhor
respondeu, mas eu perguntaria o seguinte: em algumas dessas acusações da denúncia de pagamento de propina, diretoria de serviço, diretoria de abastecimento da Petrobras, o senhor ofereceu algumas dessas propinas a algum diretor da Petrobras? Nunca tratei nenhum desses assuntos com nenhum diretor, nenhum funcionário nenhum agente público, nunca na minha vida. E essas propinas, elas ocorreram por decisão sua, autorização sua dentro da empresa? Não, nunca teve autorização minha. Inclusive, como eu já dei exemplo, quando veio alguma despesa disso para minha conta, eu mandei voltar. Nunca teve autorização, nunca participei de uma decisão. Fiquei sabendo de algumas delas, não de todas, mas fiquei sabendo, algumas que já citei e outras que eu não citei, mas fiquei sabendo pelo mercado, mas nunca oficialmente pela empresa e nunca participei de nenhuma decisão dessa. E internamente o conhecimento de que isso ocorreu em determinadas situações foi posterior à celebração dos contratos de pagamento? No caso que como foi perguntado, por exemplo, na questão do Mário Góes, né? Já vi um contrato, eu fiz, foi fazer uma continuidade do contrato que vinha, e eu fiquei sabendo posterior. Eu sabia que ele era uma pessoa que estava nos ajudando na relação, mas não de que forma, e fiquei sabendo só que ele me informou, inclusive hoje eu não tenho condição de afirmar aqui, quantos % do contrato ele passava para o Pedro Barusco. Ele só me falou que parte do que ele recebia, ele passava para o Pedro Barusco. Perfeito. Satisfeito. Mas não teve pagamento depois disso. Perfeito. Satisfeito, doutor Sérgio? Umas questões adicionais aqui muito rapidamente. O senhor falou no seu depoimento seguinte, que tinha conhecimento pelo mercado que os valores de propina eram de 1% para a diretoria de abastecimento e 1% para a diretoria de serviços. Na época o senhor tinha esse conhecimento? Então? Esse conhecimento era, o mercado falava isso. O mercado, as pessoas como ficavam preocupadas, os diretores das empresas, de estar sendo ele extorquido e o outro não. Aquela coisa. Concorrente é assim, quer ver o seu mal também, né? Olha, fulano de tal está me cobrando X, está cobrando de vocês também? Então isso era muito comum no mercado, as empresas perguntarem um diretor para o outro o que estava ocorrendo. Isso era muito comum. E, por exemplo, de quem que o senhor ouviu isso? Olha, pode falar 90% das diretorias das empresas, quando encontrava, esse assunto era muito pesado. Porque isso era uma questão muito complicada. Porque se eu vejo, se você está vendo as cifras, você está vendo, imagina o que é isso aí, que transtorno traz uma instituição, sim, qualquer que seja, o tamanho que for, mexer com essa fortuna que o senhor está vendo aí. Então isso causava nas pessoas um medo muito grande, um transtorno muito grande. Então tinha muito essa conversa assim, fulano de tal procurou a sua empresa, falou, não sei, isso não, política é comigo. O diretor tal falou isso assim com vocês, tinha esse cheque, então a gente ficava sabendo muito, tanto das empresas, tanto do que era visto. A gente ouvia muito que a Andrade não pagava. Eu ouvia muito, tô sabendo lá que vocês não pagam nada, o pessoal está em chacota, para que a Andrade não pagava. Mas o senhor não questionava, por exemplo, lá o senhor Antônio Campelo, principalmente no período que ele era... Nós tivemos vários atritos assim, mas nunca, no geral, em pontuais, situações pontuais, que eu sabia que estava acontecendo uma pressão, por exemplo, principalmente perto das eleições, era terrível essa pressão. Por exemplo, o senhor ouvia lá dos outros diretores de outras empresas que... Eu levava isso para o Rogério, doutor. Que cada um pagava 1% e tal, e o senhor não verificava internamente? Eu levava para o Rogério. O Antônio Pedro era meu par. Então eu tratava isso com o Rogério. E o que o Rogério dizia ao senhor? Eu falava com ele que estava acontecendo isso. No início, até uns 2005, a empresa não estava conseguindo fazer nada, não fazia nada disso. Depois veio com essas conversas que eu te falei, que a empresa começou a aumentar a contribuição para os partidos, começou a fazer alguma coisa, mas não passava por mim, a decisão não passava, não era no meu nível, era do Rogério para cima. E o senhor também mencionou aqui o seguinte, que tinha conhecimento pelo mercado, que os valores de propina eram de 1% e tal, porém os valores cobrados do depoente internamente eram sempre apresentados em valores brutos. O que o senhor quis dizer com isso? É porque eu não tenho controle de percentual, por exemplo, quando foi lançada a minha conta 3 milhões, eu não sei relativo ao quê, eu não tenho condição de fazer a relação. Esses 3 milhões é X%, eu não tenho como de fazer isso. Porque os conhecimentos que eu tive, doutor, foram valores assim, 3 milhões que apareceu na minha conta, o dinheiro que o Rogério mandou um e-mail, X milhões tinha sido pago pelas Agop. Então eu tenho
conhecimento do valor. 3 milhões aqui, 2 milhões ali. Esse eu tenho conhecimento desses 2 casos que eu acabei de citar e agora. Agora, eu não tenho como checar percentual de quê, isso eu não tenho. Bom, tem alguma coisa que o senhor gostaria de dizer ainda no final do seu depoimento, senhor Alto? É só dizer que eu espero ter contribuído, eu estou à disposição, qualquer coisa que precisar de detalhar, estou às ordens, e posso detalhar bem no que eu fiz. O que eu não fiz, eu não tenho condição de detalhar. Tá bom, senhor Elton. Então, declaro encerrado o depoimento do senhor Elton Negrão de Azevedo Júnior.